Muito bem, pessoal. Vamos então aqui continuar o nosso curso de literatura. Nós estamos falando sobre o modernismo em Portugal. E hoje, nesse vídeo, um dos maiores escritores da língua portuguesa, considerado um dos maiores poetas da nossa língua, tá? É ele, Fernando Pessoa. Um poeta, um escritor tão importante que é comparado com o Camões. Lembra lá do Camões do século XVI, do classicismo? Pois o Fernando Pessoa é um escritor, é um poeta desse nível, do nível do Camões. E vamos aqui tentar entender então por que esse poeta, por que esse escritor, Fernando Pessoa, é tão importante para o modernismo em Portugal e, na verdade, para a literatura universal. Ele é conhecido no mundo inteiro, é um poeta considerado universal, tá? Da literatura universal. E é lá de Portugal. Vamos tentar entender esse escritor. Uma primeira informação básica sobre o Fernando Pessoa, acho que você já deve ter ouvido falar, é que a literatura dele é dividida nesses dois grupos. Existe o Fernando Pessoa ortônimo, e é a poesia do Fernando Pessoa quando ele assina Fernando Pessoa. É ele mesmo, tudo bem? Mas também existe o Fernando Pessoa heterônimo. E aqui é quando o Fernando Pessoa ele inventa poetas. Tem esses três aqui, né? Nós vamos estudar em breve, tá? Fernando Pessoa heterônimo. Entenda que heterônimo é muito mais do que um pseudônimo. Um pseudônimo é apenas um outro nome que o escritor inventa porque ele não quer que o seu próprio nome apareça, né? Então ele cria um pseudônimo. Mas heterônimo é muito mais do que isso. Heterônimo não é só um nome que é inventado, criado, é toda uma personalidade, é a escolha do tema que é diferente para cada heterônimo. Então, heterônimos são poetas criados por Fernando Pessoa. Não é apenas um pseudônimo, não é apenas um nome, tem toda uma personalidade envolvida. Em breve vamos estudar aqui o Fernando Pessoa heterônimo. Agora eu queria falar com vocês um pouquinho mais sobre o Fernando Pessoa ortônimo, ou seja, quando o Fernando Pessoa assina o próprio nome Fernando Pessoa. E temos aqui alguns exemplos. Olhe só esse poema famosíssimo do Fernando Pessoa, ortônimo, chama-se Autopsicografia. Veja que o título já dá aí uma dica, né? De que esse poema é um estudo sobre si mesmo e sobre a poesia, tá? Aí ele fala, né? O primeiro verso é muito famoso. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor. A dor que deveras sente. Deveras significa de verdade. A dor que ele sente de verdade, pois ele finge, tá bom? O que ele está dizendo aqui, pessoal? Que não necessariamente o sentimento, a dor, né? Vamos imaginar que quando ele fala dor, ele está falando o sentimento. Não necessariamente o sentimento que está ali no poema, na folha de papel do livro, né? No poema, não é necessariamente o mesmo sentimento que está dentro do poeta. Eu estou querendo dizer que um poeta de qualidade, ele pode escrever sobre um determinado sentimento e pode ser que naquele momento ele não esteja sentindo esse sentimento.
Um bom poeta pode escrever um poema lindo sobre amor, mas não necessariamente o poeta, naquele momento, esteja amando, pois, como ele diz aqui no primeiro verso, o poeta é um fingidor. A poesia é uma manifestação da inteligência do poeta, né? Do sentimento, da sua criatividade. Tudo bem, pessoal? Então, um sentimento, uma dor, é, é aquela que está no poema, que é o tema do poema. Não necessariamente é o mesmo sentimento que o poeta está vivendo naquele momento. E ele continua na segunda estrofe. E os que leem o que escreve, os leitores, né? Na dor lida sentem bem, não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. Ele fala não as duas que ele teve, não as duas dores. Vamos pensar a dor como sentimento, né? Então ele está dizendo que tem dois sentimentos. O sentimento que está no papel, no poema, o outro sentimento, que é o sentimento que é o do poeta, às vezes é o mesmo, às vezes é diferente, e tem um terceiro, tá? Como ele menciona aqui na segunda estrofe, uma terceira dor, um terceiro sentimento, que é o do leitor. O leitor quando lê o poema. Veja que ele faz aqui ele tem uma visão muito interessante da poesia e do papel da poesia, de como a poesia funciona, né? Existe o sentimento do poema, existe o sentimento do poeta e existe um terceiro sentimento que é o do leitor. O leitor, quando lê o poema, tem um sentimento que é dele, né? E é isso que ele está falando aqui, pessoal, nessa sua visão sobre a poesia, né? E aí ele vai terminar com essa terceira estrofe, afirmando isso daqui, ó. E assim, nas calhas de roda, gira a entreter a razão esse comboio de corda que se chama o coração. Então, o coração ajuda a entreter a razão, né? A razão é a existência, é a vida, e o coração é o sentimento. Está dizendo que não tem a vida, não tem a existência sem o sentimento, né? Tá bom, pessoal? Então, tá aí um exemplo da poesia ortônima do Fernando Pessoa, uma poesia metalinguística, mas também uma poesia que faz uma busca de compreensão sobre si mesmo, né? O papel do escritor, o papel do poeta. Um poema bem interessante, tá? Queria também falar agora sobre um livro de Fernando Pessoa ortônimo, tá? Dizem aí que os historiadores que foi o único livro que ele realmente assinou, né? Fernando Pessoa, chama-se Mensagem, um livro muito importante, tá? Ele, ele escreveu esse livro para participar de um concurso de poesia. E veja só como são as coisas. Ele não ganhou o concurso, não, viu, gente? Mas olha como são, né? As coisas. A gente não sei dizer quem foi o ganhador desse concurso. E ele que ficou ali em segundo lugar é aí considerado atualmente um dos maiores escritores da língua portuguesa. Que você precisa saber sobre esse mensagem, sobre esse livro? É um livro, se você estiver anotando, né, que tem como um dos temas o resgate da história de Portugal. Resgate da história de Portugal, se você quiser anotar, tá bom? Então ele vai pegar vários momentos é, da história, vários personagens, reis, por exemplo, né, da história de Portugal, e vai escrever vários poemas sobre isso.
Essa temática histórica também foi escolhida por Camões lá no século XVI, no seu livro Os Lusíadas. Existem vários momentos ali no livro Os Lusíadas que resgatam grandes personalidades da história de Portugal, assim como guerras, episódios da história, são retratados lá no livro Os Lusíadas. E aqui no Mensagem, Fernando Pessoa faz alguma coisa semelhante, tá? Olha a comparação com o Camões, tudo bem? Mas você notou que tem uma coisa estranha? Qual é a estética que nós estamos estudando agora, não é? Modernismo. E o Fernando Pessoa é o principal poeta do modernismo em Portugal. E o que nós falamos aqui sobre o tema do livro Mensagem? Um resgate da história, da personalidade, dos episódios da história de Portugal. Não é meio esquisito? Um tema como esse numa estética chamada modernismo? Pois é, mas a explicação. Quando a gente lê os poemas desse livro, a gente percebe que a história, que os fatos históricos, que as personalidades históricas, na verdade, são apenas um pano de fundo para temas que são extremamente atuais, como os temas de compreensão existencial. Você já viu aí, né, que nós estamos falando bastante sobre isso, né? Pois se mistura então a história e a temática moderna. Um bom exemplo está aqui nesse famoso poema do livro Mensagem, chama-se Mar Português. Aqui nessa imagem, o título português está escrito, né, já o português com a grafia moderna, né? O Camões, quando ele escreveu lá o livro Mensagem, no título desse poema, ele escreveu a palavra português com a grafia antiga, ou seja, sem esse acento no E terminando com Z, tá? Então aqui a imagem aqui não foi muito fiel ao original do livro Mensagem, tá bom? O original, como tá lá no livro mesmo, é Mar Português com Z e sem acento, escrito na sua forma arcaica. Ué, mas por que o Camões escreveu assim? Porque o livro está fazendo um resgate do passado, né? É uma das temáticas do livro e ele quis marcar então com a grafia antiga do português, pelo menos o título, tá? No decorrer dos versos, aí é o português atualizado mesmo, mas o título ele fez questão ali de colocar no português arcaico. Mas vamos tentar entender então aqui esse poema. Lembre-se que é o Fernando Pessoa ortônimo. Ele fala: Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Então ele está querendo dizer, exagerando na imagem aqui, que o salgado do mar é resultado de lágrimas. Lágrimas é a imagem do sofrimento, né? E ele continua: por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar para que fosses nosso, ó mar. Pessoal, se o livro Mensagem ele resgata a história de Portugal, qual é aqui nesse poema, né, o evento histórico português que está sendo aqui retomado? É lógico que são as descobertas marítimas, que também foi tema da poesia do Camões, os Lusíadas, tá? Inclusive, essas imagens das mães que choram, dos filhos que rezaram em vão, das noivas que ficaram por casar, porque os marinheiros morreram durante as navegações, não é isso? Pois essa imagem tem também nos Lusíadas. Aqui
o Fernando Pessoa está fazendo uma intertextualidade, tá? Um poema que remete a outro poema. Tudo bem, pessoal? Muito bem. Aí ele continua na segunda estrofe. Valeu a pena? E aqui um conjunto de palavras, versos famosíssimos. Essa imagem aqui, pessoal. Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Isso realmente é muito bonito, tá? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Uma alma pequena é a alma de uma pessoa que é limitada nas suas vontades, nos seus desejos, nos seus sonhos. Já uma alma grande é aquela que tem grandes sonhos. A alma grande é a alma daquela pessoa que quer grandes conquistas, conquistas para si mesmo, para a sociedade, para o mundo, quer transformar o mundo num lugar melhor, tá? Uma alma pequena só pensa em si mesmo. Uma alma grande pensa no mundo, num mundo melhor. E ele está dizendo, tá? Se você tiver essa alma grande, essa alma que quer transformar o mundo, vale a pena. Vale a pena esse sofrimento. E ele fala: quem quer passar além do bojador tem que passar além da dor. Na época das navegações, bojador era um ponto extremamente distante que os portugueses tinham conquistado, né? Muito longe, tá? Com as suas caravelas, pois o Fernando Pessoa está dizendo: quem quer passar além dos limites. Para eles era o bojador, né? Mas metaforicamente ele está querendo dizer os limites do que já foi conseguido, né, pela humanidade. Quem quer passar, né, além disso, tem que passar além da dor. Ou seja, as grandes conquistas exigem grandes sofrimentos. E ele termina dizendo: Deus, ao mar, o perigo e o abismo deu. Tá? Na ordem direta, né? Esse verso ficaria: Deus deu ao mar o perigo e o abismo, mas nele é que espelhou o céu. Então aqui ele está dizendo, né, que, que o mar espelha, reflete o céu que está em cima, né? Pois essa imagem ela significa que para se conquistar o céu pode ser o céu aí religioso, né? Pode-se imaginar o céu aí como esse mundo melhor, essa evolução da humanidade de si mesmo, tem que passar pelo abismo, tem que passar pelo perigo. As grandes conquistas exigem esse sofrimento de enfrentar o perigo e o abismo. Você percebeu que ele não está falando apenas das descobertas marítimas? Aqui, o poeta ampliou o seu tema. Ele parte lá do evento histórico, mas amplia, e esse poema serve para qualquer grande conquista que um ser humano queira. Tudo bem, pessoal? Por isso o modernismo. Entendeu aqui o modernismo? O evento histórico é um pano de fundo, e aí o tema se amplia, tá? Se moderniza, tá bom? Os poemas do livro Mensagem são desse jeito, só que com vários outros temas, com vários outros eventos históricos e personalidades que, do mesmo jeito que esse poema, vão se ampliar e vão conseguir tratar de coisas atuais, tá bom, gente? Por isso, o modernismo.